Você é um vitimista ou um protagonista da sua própria história? Será que um vitimista ou um somatizador consegue, sim, ser protagonista da própria história? É difícil aceitar ou quase que impossível reconhecer a nossa parcela, não é de culpa, né, de implicação em relação às nossas próprias vitimizações. Raramente uma pessoa buscará ajuda sem ter tido ali uma indicação de alguma autoridade que lhe represente algo para fazer, por exemplo, a psicoterapia. Então aqui cabe a nós, profissionais, seja da saúde psi, da saúde, né, da saúde mental, ou mesmo clínicos, indicar quando reconhecer, né, ou quando cair em mãos clínicas, a necessidade de um tratamento em conjunto com esses pacientes, que são pacientes mais somatizadores, e às vezes eles se colocam numa posição de vitimização, porque sim, existe um ganho secundário nisso, e esse ganho normalmente implica algo que confirma seus processos somatoformes. Então aqui é importante a gente reconhecer, sermos um continente, né, bioniano, onde a gente consiga ajudar esse paciente a desconstruir, caso a nossa psicoterapia caminhe justamente para esse lado, né? Em vez de, por exemplo, a gente pode ter dois caminhos, ou a gente aceita e ajuda esse paciente a reconhecer seus mecanismos de defesas no ego, e em cima disso reforça esses mecanismos de defesas a ponto de que esses mecanismos de defesa vão estar trabalhando a favor desse ego, ou a gente vai por um caminho um pouquinho mais dolorido, muito mais arriscado, né, que é fazer com que a gente desconstrua esses aspectos que são os aspectos mais vitimistas, mais somatizadores do paciente, e quando a gente vai para um processo de desconstrução, há um risco de uma despersonalização, há um risco desse paciente deprimir, há um risco desse paciente, dentro desses mecanismos, né, defensivos, às vezes entrar em mecanismos mais masoquistas e acabar tendo ações mais masoquistas frente às suas próprias questões, para poder, né, dar conta desse conteúdo que às vezes ele vai estar entrando regressivo. Quando esse paciente ele regride nesse sentido, que acaba indo para essas instâncias mais fusionais, para essas instâncias mais da despersonalização, aqui a gente tem que ser um continente para poder segurar a bronca, que é arcar com a consequência desse psiquismo que não consegue, de alguma maneira, fazer processos, né, fora dessa caixinha operacional, desses pensamentos operacionais quase que orgânicos sobre essas questões. E aqui também vale uma questão super importante ética, que é o analista reconhecer, sim, que esse paciente pode ter, né? Por isso que é importante um processo de investigação real, porque às vezes um paciente somatizador, ele traz pra gente assim, um conteúdo, e a gente escuta muito com uma coisa de vitimização, uma poliqueixa, mas às vezes essa poliqueixa, ele ser ali poliqueixoso, trazendo muito conteúdo relacionado a questões orgânicas ou mesmo a processos de somatização, de ter um fundo orgânico real. Então aqui é importante que todos os exames sejam realmente feitos e que haja uma investigação clínica real, acompanhada aqui com o médico, para saber se de repente essa queixa não é uma queixa de origem orgânica real, se é uma queixa que você percebe que existe ali um conteúdo de repetição, que existe ali um conteúdo de muita angústia e que existe ali uma reação
fisiológica corporal, vale sim uma investigação mais minuciosa para se descartar a possibilidade de, vamos colocar na carne, né, no bios, no orgânico, isso não ser um reflexo realmente de uma condição, esse comportamento não está relacionado realmente a uma questão orgânica real, como por exemplo, a gente observa isso em pacientes somatoformes, somatopsicóticos, porque existe uma condição fisiológica por exemplo, de um desequilíbrio neuroquímico, e se esse desequilíbrio neuroquímico é ali dopaminérgico, é daquela origem mesmo de desestrutura típicas da psicose, esse cara vai estar trazendo conteúdo na fala muito intenso de algo que ele sente que está acontecendo, somatizando, né? Somatizador nesse sentido, sentindo como real, mas realmente tem um fundo neuroquímico que produz essa senso-percepção nele alterada, que lhe causa essa angústia que ele não consegue nomear, porque a voz que se dá para uma nomeação de algo que é psíquico tem que passar por um crivo de simbolização. E quando esse crivo de simbolização não está adequado à própria fala, não está adequado à própria cognição, ele vai tender a traduzir isso literalmente de uma maneira concreta no corpo. Então, o corpo é uma via, né, de troca desse processo de simbolização. Ele não consegue dar os pormenores de simbolizar algo que ele está sentindo, por exemplo, nos afetos. Então, aqui a gente tem que sempre pensar, né? Devemos demolir as defesas somáticas desses pacientes, ou, pelo contrário, devemos reforçar esses mecanismos de defesa desse ego para tentar, através de desmascarar essa, por exemplo, uma lexitimia, ou mesmo esses pensamentos operatórios, né, da mente, que faz essa ponte, né, porque acaba indo muito para essa coisa orgânica e a gente não consegue estabelecer uma relação que seja uma relação de profunda troca afetiva, de vínculos afetivos, porque eles têm uma dificuldade terrível, mesmo eles tendo uma alta capacidade de elaboração intelectual, de simbolização, mas é para uma simbolização que ela não faz uma alusão com o afetivo. Se ela não faz uma alusão com o afetivo, ela não tem o poder e a capacidade de transformar a angústia em algo que ele consiga dar nome no emocional. E aí, como ele não consegue dar nome para isso no emocional, o que acontece? Ele acaba indo para um processo defensivo e essa defesa acaba se transformando na própria somatização. E essa somatização traz para a gente a queixa. E essa queixa é uma queixa intensa, quase que você vê que a pessoa é vítima daquele pensamento operacional, daquele pensamento que está ali impresso e que faz com que ele sinta no corpo a dor que ele está sentindo, por exemplo, na alma, e que ele não consegue mostrar, ele não consegue falar em palavras a angústia, a sensação que ele está sentindo nesse afeto, nesses afetos. Então, aqui o somatizador, dentro desse aspecto, ele é uma vítima de si mesmo, dentro do processo patológico, e ele não é algo que está sendo, por exemplo, criado, ele não é algo que está sendo construído, e nem aquela vítima produzida nas psicopatologias lá de
do próprio do traço de caráter psicopata. Então, quando você pensa assim lá no caráter psicopata, óbvio, se você tiver uma grande porcentagem de psicopatia, você tem alto potencial de vitimização, mas a vitimização do somatizador é uma vitimização real da própria condição patológica que coloca ele como vítima de si mesmo, porque aqui não há mecanismos, vamos colocar assim, há um processo regressivo mesmo desse psiquismo que lhe coloca numa condição de que ele não consegue nomear esses afetos. E quando ele não nomeia esses afetos, algo nele dói. Então, essa dor, ou algo que possa provocar dor, né, quando eles, por exemplo, piram, que eles estão com uma germofobia, com algum tipo de fobia, eles transferem isso para a fobia, que deveria ser algo que eles conseguiriam, se eles conseguissem nesse processo de elaboração e simbolização dessa elaboração afetiva, transmitir em palavras essa emoção, ou deixar que essa emoção catarticamente se extravasasse. Então, como eles não conseguem deixar a emoção extravasar, que é a emoção que causa o afeto de retenção psíquica desse problema que eles entendem que eles estão ali somatizando, então eles transformam isso num processo fisiológico, somático de dor. Então, aqui a gente não pode deixar de considerar da investigação orgânica ter sido feita minuciosamente, de cabo a rabo, ressonância, exames, todos os tipos de provas de exames no físico, que elimine a possibilidade desse físico realmente estar passando por uma injúria real, patológica no sentido orgânico. Eliminado isso, aqui sim há de se entender que toda análise voltada para um processo de somatização que coloca ali o paciente naquela sensação terrível de uma dor psíquica incompreensível, que lhe ataca e que lhe coloca às vezes em risco, né, de suicídio, em riscos reais. Então aqui é importantíssimo o analista ter em mente, descartar todas essas possibilidades orgânicas e ficar atento sim, que para você poder ajudar um paciente que está dentro dessa condição, é necessário que você tome duas medidas. Ou você vai para o processo de defesa desse ego e reconstrói aí novas tentativas de amenizar a dor, ou desconstrói, demole as defesas somáticas e se prepara, porque quando você demolir as defesas somáticas num paciente desse, você vai ter aqui o risco de despersonalizar esse paciente. No momento que você despersonaliza ele entra num processo regressivo. E esse processo regressivo, ele pode trazer, sim, uma relação de transformação, ou essa relação, né, que se faz aqui com esse paciente, ele pode entrar aqui no masoquismo, numa série de confusão, ele pode sim passar por essa despersonalização, mas caso a transferência dele inicial tenha sido numa coisa mais relação aberta, mais aquele ficante, mais aquela relação branca, né, que é uma relação quase que sem implicação, essa relação já sem implicação, há uma parte desse paciente no psiquismo dele, que a gente chama, que Bion, na verdade, chama de partes psicóticas da personalidade, que é a parte que se liga ao analista. Aqui é importante, sim, que você faça uma supervisão, porque se você não conseguir ser esse continente que vai segurar a bronca desse processo, né, de desconstrução desse psiquismo que está totalmente voltado para o somático, para as defesas somáticas, esse paciente vai apresentar aqui regressão, ele vai apresentar aqui uma despersonalização, e se você não estiver preparado para acudi-lo nisso, para poder ser esse continente, né, bioniano de recepção, né, ser receptivo a esse psiquismo, esse sujeito, ele tende ao quê? Ele tende a não criar vínculos,
Justamente porque no momento que ele não cria vínculos, ele não vai entrar nesse modo de se entregar a essa despersonalização, a essa confusão e às vezes até uma depressão, um masoquismo, que ele quer evitar no máximo a dor. Ele quer evitar no máximo ter que lidar com isso, sendo que a própria somatização e essa vitimização que ele faz, existe um gozo nisso, que lhe tranquiliza quando ele percebe, por exemplo, que aquela transferência que foi plenamente exercida ali, que foi com a parte psicótica da personalidade dele, traz para eles um pouquinho mais de facilidade de manejo e de não implicação. Então, para a gente poder ajudar realmente o nosso paciente, há uma necessidade enorme da gente entender que esse tipo de paciente vai trazer para a gente, como analista, muita angústia. E no momento que essa angústia, que esse estado, né, de despersonalização se instalar, o paciente vai se sentir impotente, o analista vai se sentir impotente, o analista vai sentir tédio, raiva, ódio, vão ter várias sensações que o próprio analista vai sentir na pele, porque quando se tem uma transferência das partes psicóticas da personalidade de alguém, né, que está dentro desse conteúdo, o próprio analista ele fica muito mexido. Então aqui, se o analista é aquele analista que tem normalmente as suas sessões e tem a sua supervisão muito bem assistida, então ele vai conseguir de alguma maneira exercer sim esse continente. Mas se é aquele analista que já teve alta, mas e que ele só faz análise de manutenção, aqui vale relembrar que esse analista não poderá ficar só naquelas análises de repetição, aquelas análises de manutenção, quer dizer, ele deverá ficar ato falho, né? Ele deverá ficar na análise real. Quando eles têm um paciente nesse sentido, ele deverá voltar não para uma análise de manutenção, mas voltar para a sua análise em si, porque esse paciente vai trazer impotência, vai trazer paralisia, sentimento de raiva, de tédio, de ódio para o próprio analista. E o analista precisa ter isso muito bem contido para quando ele for atender esse paciente, ele conseguir sim fazer processos interpretativos e trazendo a possibilidade desse paciente fazer uma visualização das próprias condições psíquicas num processo de implicação, porque o paciente às vezes não está implicado nos sintomas, ele está muito mais na questão da queixa, ele está muito mais na questão desse gozo do processo de vitimização, né, que às vezes eles se colocam somatizando ou mesmo dizendo as coisas que ele sente, as dores que ele sente na alma. Por quê? Porque isso, de alguma maneira, né, como toda fala, né, de alguma maneira, às vezes entra num processo de limpeza catártica, mas é uma limpeza que a gente não pode deixar de esquecer. Essa relação, uma relação como se fosse uma relação aberta, como se fosse aquele ficante, aquela relação branca. É uma relação onde não há um vínculo profundo dos afetos desse paciente com o analista. Caso esse analista não conseguiu, ou caso ele esteja tentando colocar esse paciente nesse modo, né, de demolir essas defesas somáticas. Se o analista conseguiu demolir essas defesas somáticas, para que esse analista seja esse continente para o paciente, que vai ser necessário, porque o paciente vai estar aqui num processo de, tipo, quem sou eu? O que aconteceu comigo? Onde eu tô? O que eu sou? O que eu vou fazer daqui para frente? O que é isso aqui que se apresenta? Às vezes até existe aqui processos sadomasoquistas, né? No sentido de que esse paciente, para poder dar conta dessa dor, ele precisa
se fincar com esse corpo, às vezes machuca esse corpo para poder dar conta, né? Porque às vezes eles não fazem sintoma com o corpo, né? Se eles estão num processo, às vezes, somatizador ali, ele tá precisando fazer esse contato, essa ponte com o corpo, às vezes até em processos de dor, para poder se ligar, né? A alma-corpo, eles estão meio que viajante nisso, e aqui a função desse analista como o continente desse paciente é super importante para que esse paciente não se perca na própria viagem, né, que ele faz, e que às vezes ele vai estar nessa coisa despersonalizada para depois reconstruir. Agora, se eu pego aqui esse viés do reforço, né, os mecanismos de defesas do ego, então aqui eu vou ter que ter um manejo muito estratégico para poder tirar esse paciente essa lexitimia, né, que é essa falta de afeto, essa falta de implicação, essa falta de compromisso afetivo com o próprio tratamento, e tentar diminuir esses pensamentos operatórios, né, que tem muito mais a ver com questões orgânicas que eles fazem para poder se implicar, inclusive, no tratamento. Então, aqui a grande questão é tirar a potência, né, somática, que é inevitável que esses pacientes tenham, mas que na análise profunda a gente consegue, quando a gente está indo, né, trabalhar as questões primitivas de construção dessas emoções, de construção desses afetos. Quando a gente consegue entrar nesses vieses, né, dessa coisa mais regredida, dessa coisa mais primitiva, a potência de ação para trabalhar nas questões psicopatológicas acabam trazendo para a gente, né, um quadro de cronicidade muito grande, mas ao mesmo tempo a gente consegue um ganho nessas estruturações primárias que precisam sim ser refeitas quando a gente conseguiu atingir aquela parte, né, de despersonalização, que vai ser construída aqui uma nova base, né, de construção primária, que é muito difícil, porque assim, para o analista poder segurar essa bronca, porque causa no analista muito, mas causa no analista muita impotência, causa no analista muito sintoma. Então aqui o detalhe mais importante para se atender um paciente desse é que o próprio analista, se ele faz só análise de manutenção, aqui vale o analista voltar para sua análise, para inclusive ele poder lidar com essa sensação que ele tem ali de impotência, de paralisia, para que isso não reflita aqui nesse processo de reconstrução desse ganho primário que esse paciente vai ter ali na reelaboração dessa fase que foi para a fase mais regredida desse paciente. Bem, é o que eu tenho para vocês.